A partir de agora, nós vamos estudar as separatrizes. Até porque, no final da aula passada, nós finalizamos as medidas de posição, conceitos de média, moda e mediana, para dados não agrupados, para dados agrupados em valores simples e também para dados agrupados em intervalos, em classes. E chegou o momento de apresentar para você, e eu estou apresentando só para poder me precaver contra qualquer abordagem que o Instituto OCP possa definir, mas eu acho que vale a pena falar sobre as separatrizes, ainda que não esteja explicitado esse tema no seu edital, tá? Então, eu vou falar sobre o quartil e sobre o percentil, até porque entendendo essas duas ideias, você também consegue entender o que é o decil. Quando a gente fala da palavra separatrizes, automaticamente o que nos vem à cabeça é uma ideia de separação. Porque, na verdade, é esse o objetivo, né? Quando a gente trabalha, quando a gente explora as separatrizes. O objetivo é separar a sua série de dados dependendo de qual separatriz você está trabalhando. Por exemplo, se nós estivermos falando sobre o quartil, significa dizer que nós teremos a capacidade de fazer com que aquela série de dados seja dividida em 4 partes iguais. Por isso que é chamado de quartil, porque quartil nos lembra quarto, e cada quarto vai representar como um todo 4 partes iguais. Quando a gente passa a falar em percentil, é dividir a série de dados em 100 partes iguais. E quando a gente fala em decil, você já consegue deduzir, decil é dividir a série de dados em 10 partes iguais. Só tome muito cuidado porque ainda que você pense em dividir a série de dados, em separar essa série de dados, você precisa entender que os tais separadores que são perguntados em questões de provas, por exemplo, calcule o primeiro quartil, calcule o 10º percentil, calcule, o 8º decil. Esses separadores sempre serão ao todo uma unidade a menos em relação ao total de partes que foram divididas. E faz muito sentido, você vai acabar percebendo isso no decorrer da minha explicação, tá? Vamos então começar mais uma aula aqui direto do Supremo. Aqui você encontra a preparação com qualidade, aliada à sua força de vontade. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Vamos lá então? Bom, com relação às separatrizes, já está aparecendo aí na sua tela, nós temos os trabalhos, que nós iremos desenvolver em cima de quartis e em cima de percentis. Os quartis dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais, enquanto os percentis, como diz o próprio nome, dividem um conjunto de dados em 100 partes iguais. Vamos começar a nossa análise sobre separatrizes, inicialmente falando sobre os quartis, tá? Então vamos lá. Aí você está percebendo a caracterização dos quartis. Imagine que essa seja a sua série de dados. O que está acontecendo aqui? Nós estamos dividindo essa série de dados em 4 partes exatamente iguais. Por exemplo, aqui seria a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, inclusive cada uma correspondendo a 25%. Você vai concordar comigo, até porque 25% vezes 4 caracteriza o todo, e quando eu falo em todo, percentualmente, o todo é 100%. Mas não é isso, por incrível que pareça, que eu quero chamar a sua atenção. Como assim? Vamos lá. Aqui, a princípio, eu falei sobre a divisão, a separação em 4 partes. Mas o mais importante é isso daqui, ó, que eu estou destacando para você na cor verde. São os quartis que especificamente você vai precisar calcular. Tudo bem?
você está percebendo que o primeiro quartil, esse que está aqui, ó, divide a sua série de dados 25% antes, 75% depois desse valor. Beleza? O segundo quartil, quartil 2, que corresponde, inclusive, isso é muito importante, à nossa mediana, até porque, qual é o conceito de mediana? A mediana divide a série de dados ao meio. Quando a gente fala ao meio, é 50%. 50% dos dados antes, 50% dos dados depois. Portanto, o quartil 2, o segundo quartil, corresponde à mediana. Simples assim, beleza? E aí você está percebendo que com relação ao segundo quartil, você tem 50% dos dados antes do segundo quartil e os outros 50% depois do valor do segundo quartil. E com relação ao terceiro quartil, professor, também é um importante separador. Até porque o que vai acontecer é o seguinte: no terceiro quartil nós teremos 75% dos dados antes dele e outros 25% dos dados depois dele, tá? Mas olha só que interessante. Ainda que nos quartis você consiga dividir a sua série em 4 partes iguais, não é verdade? 4 partes iguais, você tem, por consequência, sempre uma unidade a menos com relação aos separadores. Você tem Q1, você tem Q2 e você tem Q3, tá? Ou seja, calcular o primeiro quartil, calcular o segundo quartil, calcular o terceiro quartil, tá? E a partir daí você já começa a entender como é que funcionam os demais. Por exemplo, quando eu falar sobre percentil, qual é a ideia do percentil? É dividir a série de dados em 100 partes iguais. E aí eu pergunto para você, quantos separadores teremos? 99. Vai do percentil 1 até o percentil 99. Simples assim. Se eu tenho 100 partes iguais, é porque teremos 99 separadores. Assim como, não vou falar sobre decil, mas dá para entender rapidamente qual é a ideia. Decil, vou dividir a série de dados em 10 partes iguais. Então, se são 10 partes iguais, eu vou precisar de 9 separadores, do decil 1 até o decil 9. Beleza? Tranquilo? Então, a princípio, não é difícil, pelo contrário, é relativamente simples, é relativamente tranquilo, basta você se familiarizar também com outra situação, que na verdade você já tem um certo costume, porque vamos trabalhar com a frequência acumulada para identificar a classe quartílica ou percentílica, nesse caso que nós iremos trabalhar, para que depois possamos finalmente encontrar quem é o primeiro quartil, quem é o terceiro quartil, enfim, né? O 10º percentil, que é o que eu fiz como proposta criada para trabalhar esses exemplos com vocês, tá? Detalhe, eu, particularmente, observando as questões anteriores do Instituto AOCP, eu não vi abordagens sobre separatrizes, mas é o que eu falo, eu preciso pelo menos falar, nem que seja brevemente, porque se de repente isso for cobrado em prova, dentro de medidas de posição, você tem uma referência sobre esse tipo de abordagem. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá aqui para outras situações que também são bem importantes, que é a questão do cálculo em si, né? Você está percebendo aí a fórmula matemática que é utilizada. Vou até apagar tudo, né? Você está vendo aí a fórmula que é utilizada para a identificação do quartil, tá? E aí você tem 3 passos a serem adotados para conseguir chegar ao resultado desejado. Qual é o primeiro passo? Vamos calcular
a posição do quartil. O cálculo da posição do quartil, que é dado por QI, em que esse I pode ser de 1 a 3, até porque no máximo nós temos 3 separadores, então eu posso calcular primeiro quartil, posso calcular segundo quartil, ou até mesmo o terceiro quartil. Então aqui no caso de quartil, esse I vai do 1 ao 3. Esse N representa a quantidade de dados que estão sendo abordados numa situação hipotética. E a partir do momento em que você consegue calcular a posição de determinado quartil, você vai adotar o segundo passo, que é o seguinte. Pela frequência acumulada, lembra o que é frequência acumulada? Frequência acumulada é a construção de uma coluna, que a primeira frequência você repete, e como você vai explorar a frequência acumulada, as demais que vão acabar aparecendo representará a soma da primeira que você repetiu com a frequência seguinte, e assim você vai acumulando frequências, caracterizando o conceito de frequência acumulada. E a partir do momento em que você tem a leitura da frequência acumulada, a partir dela você vai conseguir identificar qual é a classe, tá? Qual é a classe que contém o valor do quartil, ou seja, qual é a classe quartílica, né? Que você vai acabar identificando. A partir do momento em que você identifica a classe que contém o valor do quartil, finalmente você vai utilizar a fórmula matemática, né? Que vai relacionar limite inferior da classe quartílica, e você sabe o que é limite inferior. Já trabalhamos isso anteriormente, quando eu falei sobre média, principalmente média não, né? Mas moda e mediana, a gente trabalhou o chamado limite inferior de uma classe. Vale lembrar, quando a gente fala de limite inferior de uma classe, se eu tenho uma classe qualquer aqui, esse X é a identificação do seu limite inferior, porque o Y que está aparecendo ali, ó, seria o chamado limite superior, tá? Então você tem o limite inferior mais o resultado dessa operação aqui, ó, que é a posição do quartil, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência absoluta da classe que contém o valor do quartil, vezes o H, que é a amplitude da classe. Tudo bem? Que são as explicações que estão aparecendo aí para você. Olha lá, LI é o limite inferior da classe quartílica, o N é o tamanho da amostra, ou seja, número de elementos de uma situação hipotética. Frequência acumulada anterior é a frequência acumulada anterior à classe quartílica. Amplitude da classe quartílica nada mais é do que o H, que é limite superior menos o limite inferior. E FI é a frequência absoluta simples da sua classe quartílica, tá? Vamos então para o nosso desafio, que diz o seguinte. A tabela a seguir representa os scores obtidos por um grupo de 58 alunos matriculados em uma determinada disciplina. Calcule o primeiro e o terceiro quartil. Vamos lá. Vou começar com você calculando o primeiro quartil. Então vamos calcular Q1. Tudo bem? Lembra lá quando a gente fala sobre a posição do quartil? A posição do quartil 1 será dada pela seguinte fórmula. N sobre 4 vezes o I, que nesse caso é igual a 1, porque eu estou calculando o primeiro quartil. Mas, professor, quem é esse N? Esse N é o total, o tamanho da amostra, o número de elementos, o número de dados, que nesse caso são 58 alunos. Então, no lugar desse N, a gente coloca 58.
E por que dividido por 4? Muito simples, porque estamos trabalhando os quartis. Porque se estivéssemos trabalhando com os percentis, seria uma divisão por 100. E se fosse decil, divisão por 10. Tranquilo? Agora a gente vai fazer essa conta, né? 58 vezes 1 dá 58. E 58 divididos por 4, quanto que dá? Vamos ver? 58 por 4, 4 vezes 1, 4 para 5, falta 1, desce 8. 18 por 4 dá 4, 4 vezes 4 dá 16, para 18 sobram 2. Coloco o 0 de um lado e do outro eu coloco vírgula. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, resto 0. Portanto, 14,5, tá? É o nosso resultado final? Não. Por que não? Porque veja que o nosso primeiro passo está concluído, a gente acabou de calcular isso daqui, ó, que é esse primeiro valor, inclusive, que está aparecendo aqui nessa razão. Então, ali eu já sei que eu tenho 14,5. E a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular pela frequência acumulada, conseguir identificar qual é a classe que contém o valor do quartil. Beleza? Então, preciso agora da tabela, não tem jeito, vou ter que trabalhar com a frequência acumulada. Finge que isso aqui não existe, tá? Finge que isso aqui não existe, porque é isso que vai acontecer na tua prova, tá bom? Vamos lá, relembrando. Eu tenho essa tabela que a gente já trabalhou em outros exemplos, em medidas de posição. Os scores representam as classes. Lembrando, aqui, limite inferior, e aqui, limite superior. E a princípio, vamos precisar da frequência acumulada, FAC, para conseguir identificar quem é a nossa classe quartílica. E a partir daí, começar a desenvolver a nossa questão. O que a gente vai fazer primeiro? A primeira frequência, a gente sempre repete. Nesse caso é o 5. Está ali repetido. E agora nós vamos começar a acumular, somando o primeiro com a próxima frequência. E assim a gente vai acumulando até o final. Então agora eu faço 5 mais 12, que dá 17. 17 mais 18, que dá 35. 35 mais 14, que vai dar 49. 49 mais 6, que dá 55. E 55 mais 3, que dá 58. Perceba, como é conceito de frequência acumulada. Se você quiser conferir para saber se está tudo certo, perceba que sempre esse último valor aqui da frequência acumulada precisa corresponder ao somatório da frequência absoluta, para fazer sentido. Tudo bem? É uma forma que você tem para conferir, para saber se realmente está tudo ok. E aí nós encontramos as frequências acumuladas. E daí? E daí que vale lembrar que a posição que nós encontramos do quartil 1 foi igual a 14,5, não foi? Foi. Então, o que a gente vai fazer? Pela frequência acumulada, a gente vai identificar aonde se encaixa o 14,5. Como é que funciona? É simples. Basta você observar qual é a frequência acumulada que absorve aquele valor. Qual é a frequência acumulada que absorve o 14,5. Por exemplo, a nossa primeira frequência acumulada é o 5. 14,5 está dentro do 5? Não. Porém, a próxima frequência acumulada é 17. E 14,5 está dentro de 17. Está ou não está? Está, porque até você chegar ao 17, antes disso, você contabilizou 14,5. Então, 14,5 está dentro da contagem do 17. Portanto,
Se está dentro, por a frequência acumulada ser 17 e a posição do primeiro quartil ser 14,5, como essa frequência acumulada consegue absorver a posição do quartil, a partir daí eu consigo encontrar quem é a minha classe quartílica. Porque é a classe que se encontra na mesma linha que aquela frequência acumulada. Então tá aqui, ó. Essa é a minha classe quartílica. Tudo bem? E daí, professor? Bom, e daí que agora falta pouco, né? Primeiro que eu preciso lembrar da fórmula. A fórmula é a seguinte. Para encontrar o quartil 1, a gente faz limite inferior da nossa classe mais a posição do quartil 1 menos a frequência acumulada anterior da classe quartílica, divididos pela frequência absoluta da classe quartílica vezes H. Vê se é isso. Vamos ver? Olha lá a fórmula aqui, ó, aparecendo para você, tá vendo? Toda a fórmula tá aqui. Tínhamos identificado apenas a posição do quartil 1, 14,5, que foi o que nós encontramos aqui, tá vendo? E aí eu coloquei para cá esse valor, já coloquei a fórmula matemática e agora a gente vai começar a identificar cada um deles, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, 45, é o nosso limite inferior da classe quartílica. Então aqui, ó, a gente vai colocar 45. Posição do quartil 1, já calculamos. 14,5. Frequência acumulada anterior. Vamos lá. Frequência acumulada anterior é o 5. Sobre a frequência absoluta da classe. 12. Divididos pela frequência... Opa! O 12 aqui embaixo. Eu, hein? Falei frequência absoluta, botei lá no H. Então, aqui divididos por 12, desculpa, tá? Vezes H. Quem é o H? H é a amplitude da sua classe. Limite superior menos o inferior. O superior está aqui, ó, 55. Então, 55 menos 45, o nosso H é igual a 10. Então, ficou assim, ó. Vou jogar para cá. Ficou Q1 é igual a 45 mais 14,5 menos 5 sobre 12 vezes 10. Beleza? Bom, 14,5 menos 5 vai dar 9,5. Então, Q1 é igual a 45 mais 9,5 sobre 12 vezes 10. Resolvendo a multiplicação, 9,5 vezes 10 dá 95. Então, Q1 é igual a 45 mais 95 sobre 12. Tá? Vamos fazer essa conta, 95 sobre 12? Olha só, 95 divididos por 12. Vai dar por 5 dá 60, 72, 84, então vai dar por 7. Porque por 8 vai ultrapassar, vai dar 96, tá? Então ali vai dar por 7. 7 vezes 12 dá 84. 84 para chegar a 95, 11. Coloca o zero de um lado e do outro a vírgula. Agora nós faremos 110 divididos por 12. Bom, por 8 vai dar 96. 106, 108, então tem que ser por 9.
9 vezes 12 dá 108. 108 para chegar a 110, resto 2. Coloco um zero e continuo, né? Continuando a conta. Então, nós teríamos 20 divididos por 12, que dá 1. 12 vezes 1, 12. Para 20, sobram 8. Coloco o zero e continuo. 80 por 12 vai dar... 5 vai dar 60. Por 6 vai dar 72. Para 80, faltam 8. Vai dar uma dízima, né? Então, a gente vai arredondar 7,91666 para 7,92. Logo, primeiro quartil ficou 45 mais 7,92. Beleza? 45 mais 7 dá 52. Portanto, 52,92. Esse é o nosso primeiro quartil identificado. Ou seja, 25% das notas dos scores encontram-se antes dessa pontuação, 52,92, enquanto 75% dos scores se encontram acima dessa pontuação, 52,92, tá? Fiz aqui a nossa análise em cima do primeiro quartil. E o que vai acontecer? Nós teremos pela frente agora a análise do terceiro quartil. Terceiro quartil seria o Q3. Calculando a posição do quartil 3, vamos fazer n sobre 4 vezes 3. Porque agora a gente está considerando o i sendo igual a 3, né? Terceiro quartil. O n nós sabemos qual é o valor, 58. São 58 dados ao todo. Então vai ficar 58 vezes 3 sobre 4, tá? Bom, o que você pode fazer a princípio? Você pode pegar o 58 e dividir por 4. Nem precisa fazer a conta, porque já temos ali, né, 14,5. Então, vai ficar 14,5 vezes 3. 14,5 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1 dá 4. Aqui nós temos vírgula, à direita da vírgula apenas um algarismo, mantemos o padrão, então dá 43,5. Posição do quartil 3, 43,5. Vou levar isso lá para o outro lado da tela, tá? Vamos lá. Posição do quartil 3, 43,5. A partir daí, o que a gente vai fazer? Vamos identificar pela frequência acumulada qual o valor que absorve 43,5. Não é o 5, não é o 17, não é o 35, é o 49, porque quando eu falo da frequência acumulada 49, o 49 absorve o valor 43,5. Logo, a partir daí a gente consegue identificar, ó, a nossa classe quartílica, que é essa que eu estou destacando agora na cor preta para você. E aqui a gente já vai começar a esquematizar o nosso cenário, tá? O cálculo agora é quartil 3 é igual limite inferior, que agora é 65, mais posição do quartil 3, tá aqui, ó, 43,5 menos frequência acumulada anterior. Bom, a nossa classe quartílica está aqui. Frequência acumulada anterior é essa, ó.
35. Beleza. Então, menos 35 sobre frequência acumulada, perdão, frequência absoluta da classe, relativa à classe. Tá lá, ó, 14. Vezes a amplitude, que é o H, que será sempre a mesma para todas as classes. Amplitude é 10 novamente, até porque a amplitude é limite superior menos inferior, então seria 75 menos 65, que continua sendo 10, tá? Continuando, quartil 3 é igual 65 mais 43,5 menos 35. Bom, isso vai dar 8,5. Então, é 8,5 divididos por 14 vezes 10, tá? E agora, professor, o que eu faço? Conta. 8,5 vezes 10 dá 85. Então, o quartil 3 é 65 mais 85 divididos por 14. Agora, não tem jeito, precisamos dividir 85 por 14 para chegarmos ao nosso resultado, tá? Vamos lá, então. 85 por 14. A princípio, por 6, 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6, com 2 dá 8, então dá 84. Para 85 resta 1, beleza? E agora o que eu faço? Coloco 0 de um lado e do outro lado, vírgula. 10 por 14 dá 0. 0 vezes 14 dá 0. Para chegar a 10, faltam 10. Coloco um 0 e continuo. 100 por 14. Bom, 100 por 14 vai dar 7, porque por 8 ultrapassa. 7 vezes 4, 28. Vou botar aqui embaixo. Vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2 dá 9. Dá 98. Para 100, sobram 2. Coloco 0 e continuo. 20 por 14 dá 1. 14 vezes 1 dá 14. 14 para 20, sobram 6. Tá bom, né? Porque já é o suficiente para poder arredondar para 6,07. Então, o nosso terceiro quartil será 65 mais 6,07. Bom, 65 mais 6 dá 71. Portanto, 71,07. Esse é o resultado do nosso terceiro quartil. O que isso significa? Significa que, já que é terceiro quartil, eu tenho 75% das pontuações abaixo de 71,07 e 25% acima de 71,07. Tranquilo? Agora, nós vamos começar a nossa análise em cima dos percentis. Inclusive, até mesmo vou aproveitar os percentis para justificar como seria o conceito dos decis também. O bacana é que quando você estuda as separatrizes, a partir do momento em que você entende qual é a sistemática do cálculo de um quartil, por exemplo, em que a princípio você vai calcular a posição de determinado quartil, que é n sobre 4 vezes i, sendo i a posição do quartil específica, né? Por exemplo, primeiro quartil, o i é igual a 1. Segundo quartil, i igual a 2. E assim sucessivamente. E dividido por 4 justamente porque é quartil. Quando você passa a falar sobre percentil, você também vai precisar calcular a posição do percentil. E o que vai acontecer? A fórmula, ao invés de ser n sobre 4, vai passar a ser n sobre 100, vezes i, sendo i a posição do percentil. Tudo bem? Professor, mas se fosse o decil? Seria a mesma coisa, você calcularia a posição do decil, que seria n sobre 10, porque seria decil,
vezes I, sendo I a posição específica do decil. Então, a princípio, o panorama inicial é o mesmo e detalhe importante, a própria fórmula em si também é. Porque para você calcular quartil, para você calcular percentil ou até mesmo decil, o que você vai fazer? Você vai pegar limite inferior da sua classe, seja ela uma classe quartílica, percentílica ou do decil em si, mais a posição do quartil ou do percentil ou do decil, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência absoluta relativa à sua classe, vezes H, que é a amplitude da classe. Simples assim. Então, a partir do momento em que você pega o jeito num primeiro momento, automaticamente você já acaba pegando o jeito por um segundo ou terceiro momento. Então, aprendendo o quartil, automaticamente você já consegue estabelecer a ideia do percentil e também do decil. Beleza? E dá pra gente fazer uma série de associações, como eu vou fazer a partir de agora, para apresentar isso para você. Bora lá? Olha só, com relação a percentis. O desenho a princípio que eu estou apresentando é um desenho que favorece a explicação dos percentis e que automaticamente também já explica os decis, tá? Por quê? Vamos lá. Percentil significa dizer que eu estou dividindo a série de dados em 100 partes iguais. Logo, teremos 99 separadores, que vai do percentil 1 ao percentil 99. Só que fica inviável, logicamente, né, até pelo espaço disponível, fica inviável aparecer para você do P1 até o P99. Imagine o seguinte, aqui eu tenho P10, então aqui eu tenho P1, P2, P3, P4, viu? Nem cabe, porque tem pouco espaço. Então, qual foi a decisão tomada? Você está imaginando que aqui, ó, o P1, por exemplo, o que isso significa? Significa que eu teria no P1 1% menor do que aquele valor e outros 99% maiores do que aquele valor. Ah, professor, e se você tiver o P35? Beleza. Se você tiver o P35, você está falando de 35% dos dados. Então, você tem 35% menor do que o P35 e 65% maior, porque tem que dar o todo e o todo é 100%. E por aí vai, tá? E aí você está percebendo que se são 100 partes iguais, e não estão todas aí, que fique bem claro, se são 100 partes iguais, são 99 separadores, tá? Aí eu coloquei os múltiplos de 10, justamente para que você também tivesse propositalmente um outro direcionamento. Porque se eu me ater apenas isso daqui que eu estou envolvendo, aí sim eu tenho a caracterização completa dos decis. Porque se fossem decis, teríamos 10 partes iguais, que vai variar a partir de 9 separadores, no caso do D1 ao D9. Então, esses 10% aqui, ó, seria o D1, 20%, D2, 30%, D3, 40%, D4, 50%, D5, 60%, D6, 70%, D7, 80%, D8, 90%, D9. Viu só que legal? E com relação a essa fórmula que está aparecendo aqui, que é a fórmula do percentil, se fosse a fórmula para a posição do decil,
seria n sobre 10 vezes i. Tranquilaço, né? Por dedução lógica, essa seria a fórmula. Onde o i variaria de 1 até 9, né? Do decil 1 até o decil 9. E com relação à fórmula que está aparecendo aqui para você, a única diferença seria, ao invés de percentil, seria decil. Aqui, ao invés de ser posição do percentil, seria posição do decil. Mais nada. O resto seria a mesma coisa. É o que eu falo para os meus alunos sempre. Está estudando separatrizes. Se aprendeu o quartil, automaticamente já aprendeu o percentil e já aprendeu o decil. É simples assim. Beleza? Agora vamos a algumas correlações importantes. Quer ver só? Veja bem. Aqui você consegue estabelecer uma igualdade, porque o primeiro decil corresponde ao 10º percentil. Assim como o segundo decil ao 20º percentil. Assim como o terceiro decil ao 30º percentil. O 40º percentil ao 4º decil. 50º percentil corresponde ao 5º decil. 60º percentil corresponde ao 6º decil. 70º percentil corresponde ao 7º decil. 80º percentil corresponde ao 8º decil. E o 90º percentil corresponde ao 9º decil. Mas eu quero chamar a atenção a que está lá no canto superior direito, porque eu ainda estendo um pouquinho mais essa relação. Porque se 50% dos dados é estabelecer o decil 5 e o percentil 50, também vale lembrar que é a mesma coisa que o segundo quartil. Beleza? E ainda digo mais. É a mesma coisa que o segundo quartil, que é a mesma coisa que a capacidade da nossa mediana, tá? Então, olha só que legal. O decil 5 corresponde ao percentil 50, que corresponde ao quartil 2, que corresponde à mediana, porque todos, eu disse, todos eles têm a capacidade de separar ao meio, dividir ao meio a sua série de dados. 50% antes daquele valor e 50% depois daquele valor. É muito legal. Beleza? Tranquilo? Agora, já que você sabe como funciona toda a sistemática, eu não vou nem perder muito tempo não. Pelo contrário, eu vou ganhar tempo com você e já vou direto ao que nos interessa mais. Vamos ao exemplo? Está escrito assim. A tabela a seguir representa os scores obtidos por um grupo de 58 alunos matriculados em uma determinada disciplina. A pergunta é a seguinte: calcule o 10º percentil. Beleza. Se o objetivo é calcular o 10º percentil, eu quero saber quem é P10. Primeiramente, eu vou lembrar da posição do percentil, que é n sobre 100 vezes i. Nesse caso, como eu quero encontrar o 10º percentil, no lugar desse i eu coloco 10. E no lugar desse i eu coloco 10. Lembrando que ao todo são 58 alunos, então no lugar do n a gente coloca 58. Então vai ficar assim, ó. Posição do 10º percentil é igual a 58 sobre 100 vezes 10. Vamos lá, que dá para a gente cortar 0 de cima, 0 de baixo. E aí ficou, ó, 58 vezes 1, que dá 58, e 58 por 10, que dá 5,8. Beleza? E agora, professor, qual é o nosso próximo passo?
trabalhar frequência acumulada. Então vamos para a tabela? Finge que isso aqui nunca existiu, tá? Vamos começar a trabalhar a nossa frequência acumulada, o FAC. O que a gente faz para estabelecer a frequência acumulada? A primeira a gente sempre repete, que é o 5. E as seguintes, como a gente faz? Vamos acumulando. O acumular representa somar. Então vamos embora. Eu faço 5 mais 12, 17. 17 mais 18, 35. 35 mais 14 dá 49. 49 mais 6 dá 55. 55 mais 3 dá 58. Lembrando, o somatório das frequências absolutas tem que ser igual à última frequência acumulada, senão alguma coisa está errada. É uma forma que você tem para conferir a sua análise, tá? E aí, professor, qual é o próximo passo? Vamos lá. Se nós encontramos aqui, ó, 5,8, a posição de P10, temos que contextualizar isso à nossa frequência acumulada. Então, se a posição do percentil 10 é igual a 5,8, precisamos encontrar qual é a frequência acumulada que absorve aquele valor, 5,8. Cuidado, porque 5 é menor que 5,8, então ainda não absorve. Então, a nossa referência é 17. 17 é um valor que absorve 5,8. Portanto, a partir daqui, a gente encontra a nossa classe percentílica. Tudo bem? Lembrando que esse valor aqui, ó, é o chamado limite inferior. Esse aqui é o chamado limite superior. Lembrando que o 12 que está aparecendo aqui, ó, para a gente, é a frequência absoluta da nossa classe, tá? E além disso, frequência acumulada anterior, tá aqui, ó, 5. O 5 é a frequência acumulada anterior. Falta só o H. E o que é o H? Moleza. H é a amplitude da classe. Nem precisa fazer conta, tá claro que é 10. Mas vamos fazer? Limite superior menos o limite inferior. Então seria 55 menos 45, H é igual a 10. E agora é só você substituir na fórmula, tá? Qual é a fórmula? Vamos lá. Determinado percentil, que a gente chama de PI, é igual a limite inferior mais a posição do percentil menos a frequência acumulada anterior sobre a frequência absoluta vezes a amplitude da classe. Só isso. E agora é só a gente substituir, né? Porque temos todos os valores. Lembrando que estamos substituindo o I por 10, então vamos calcular P10, que é igual a limite inferior 45, mais posição do percentil 10, 5,8, menos a frequência acumulada anterior. Tá aqui, ó, é esse 5. Sobre a frequência absoluta, 12, vezes H, 10. Agora é conta. Então, vamos lá. P10 é igual a 45 mais 5,8 menos 5, 0,8, sobre 12, vezes 10. 0,8 vezes 10 dá 8. Então, fica 45 mais 8 sobre 12, tá? Então, vamos fazer o 8 divididos por 12. Vamos montar a conta.
8 divididos por 12. Como 8 é menor que 12, o que a gente faz ali para ajustar a nossa divisão? A gente coloca o 0 e do outro lado a gente coloca 0 e vírgula. Agora a gente vai fazer 80 por 12, tá? Bom, 80 por 12 vai dar 6. 6 vezes 12. E calma aí. É 8 por 12, não é isso? Isso. Vamos lá. E eu acabei vindo um monte de coisa na minha cabeça, acabei me enrolando aqui. Olha só. É 8 por 12. Eu, hein? 8 por 12. Apagão. 8 é menor que 12, já tinha falado isso. Aí tu coloca um 0 e aqui 0 e vírgula. Mas, professor, foi exatamente isso que você acabou de falar. Realmente. Estou enlouquecendo, tá? Mas vamos lá. 80 por 12 dá 6. Beleza. 6 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. 6 vezes 12 dá 72. 72 para 80. Sobra 8. Coloco um 0 e continuo. 80 por 12 dá 6. 6 vezes 12 dá 72. 72 para chegar a 80 sobra 8. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 6, sobra 8, enfim, vai dar uma dízima periódica. Então, a princípio, dá 0,666 por aproximação. 0,67, tá? Logo, percentil 10 é igual a 45 mais 8 por 12, 0,67. E 45 mais 0,67 é o óbvio, 45,67. O que isso significa, professor? Explica para mim. Claro, significa dizer o seguinte. Quando a gente fala sobre o percentil 10 e encontra a pontuação referente, que é 45,67, significa dizer que 10% dos scores estão abaixo de 45,67, enquanto os outros 90% estão acima dos 45,67. Tranquilo? Beleza? Simples assim. Ah, professor, mas eu duvido você calcular o... Deixa eu pensar. Duvida você calcular o decil 3. Duvida? Então vamos fazer rapidão? Vamos fazer o decil 3. Vamos lá. Vou usar esse espacinho aqui para calcular primeiro a posição do decil 3, que seria 58, já vou direto, tá? Que é o N, sobre 10, porque agora é decil, vezes 3, porque eu estou falando do decil 3, tá? Bom, 58 por 10 dá 5,8, né? Então seria 5,8 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 5, 15, com 2 dá 17. À direita, após a vírgula, apenas um algarismo, então dá 17,4. O que eu faço? Vou lá na frequência acumulada que já está pronta, então é muito prático, e vejo qual o valor da frequência acumulada absorve o nosso 17,4. Perceba que 17,4 é absorvido pelo 35, pelo 17 não é o suficiente. Então, é absorvido pelo 35. Agora é essa a nossa classe do decil. Limite inferior, limite superior, frequência absoluta e detalhe. Passa a ser esse aqui, ó, 17, a nossa frequência acumulada anterior. Agora é só alegria, porque a amplitude continua sendo a mesma. Todas as classes têm 10 de amplitude. Então, beleza, vamos partir para cima do cálculo do terceiro decil. Vamos lá? Ó, calculando o terceiro decil, teremos o seguinte.
D3 é igual. Limite inferior, está lá 55, mais posição do decil 3, está aqui, ó, 17,4, menos frequência acumulada anterior, está aqui, ó, 17, sobre frequência absoluta, 18, vezes H, que é 10. Maravilha! Continuando a nossa análise, temos o seguinte. Terceiro decil é igual a 55, não se perca, é decil agora. Eu vou até escrever isso, que é para não ter dúvida. É decil que a gente está calculando, tá? 55 mais 17,4 menos 17, 0,4, sobre 18 vezes 10. Detalhe que 0,4 vezes 10 é 4. Então, terceiro decil é igual a 55 mais 4 sobre 18. O difícil ali agora é fazer a conta, né? O 4 sobre 18. Vamos lá. Dificião, né? Nossa, vamos lá. 4 divididos por 18. 4 é menor que 18, professor, tu não vai pifar de novo essa cabeça, hein? Pode deixar. 4 é menor que 18, então aqui no dividendo eu coloco 0, no quociente 0 e vírgula, e agora eu começo, 40 por 18 dá 2, 2 vezes 18 dá 36, 36 para 40, resto 4. Coloco 0 e continuo, como se nada estivesse acontecendo, 40 por 18 dá 2, 2 vezes 18 dá 36, 36 para chegar a 40, resto 4. Já está vendo que vai dar dízima, isso aqui nunca vai acabar. Então temos 0,222, aproximando 0,22. Logo, terceiro decil, 55 mais 0,22, que é a mesma coisa que 55,22. Professor, o que isso implica? Vamos lá. Pessoal, o terceiro decil corresponde ao 30º percentil. Então, qual é a ideia? 30% dos valores estão antes dessa pontuação e os outros 70% depois dessa pontuação 55,22. Beleza? Olha só que legal, por dedução, conseguimos explorar, trabalhar a ideia do decil e rapidamente ficou pronto, como eu falei, quando você começa a se acostumar com as separatrizes e começa a identificá-las, começa a ser um processo muito mais automático e, a princípio, aquilo que você imaginava que demorava muito tempo para ficar finalizado, para ficar pronto, na verdade, você está vendo que é rápido, é prático e provavelmente você até pensa que isso tem que ser cobrado na sua prova, tá? Como eu disse, não acredito tanto assim na abordagem do Instituto OCP com relação a separatrizes, mas se cobrar, você sabe como conduzir os processos. Beleza? Agora, voltando para a nossa aula, olha só o que nós fizemos. Trabalhamos decil, trabalhamos percentil e trabalhamos quartil. Beleza? Então, as separatrizes foram comentadas. E agora, professor, o que você vai fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com vocês um outro tema, tá no edital. A Banca Instituto OCP gosta desse tema, medidas de dispersão, tá? E eu já vou antecipar aqui para você, preste atenção. Medidas de dispersão, normalmente, o que as bancas acabam preferindo na abordagem? Cálculo de variância e cálculo de desvio padrão. Só que a partir do momento em que você tem o cálculo do seu desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e que você também tem a sua média calculada, você pode calcular o chamado coeficiente de variação, que é outra medida, né,
que relaciona-se à dispersão que o Instituto OCP já cobrou em provas. Então, eu também estou trazendo para você, embora não esteja nessa esquematização inicial, o conceito de coeficiente de variação, que é tranquilo. É apenas uma razão que divide desvio padrão e média. Simples assim. Continha de divisão, passa para porcentagem e você encontra o chamado coeficiente de variação, tá? E a dica que eu dou é exatamente essa. O Instituto OCP gosta muito que você calcule, por exemplo, o desvio padrão ou o coeficiente de variação. E para você calcular o desvio padrão, antes você vai calcular a variância, que nada mais é do que a média dos desvios quadráticos. Mas pode ser que os desvios sejam apresentados em valores absolutos, em módulos. Se isso acontecer, o que eu faço, professor? Moleza. Se isso acontecer, você está calculando uma outra medida de dispersão, que é o desvio médio absoluto, que nada mais é do que a média dos desvios modulares. Simples assim. E você precisa entender o que é o tal do desvio, porque se você não sabe o que é um desvio, você vai sentir dificuldade de compreender as medidas de dispersão, tá? A princípio, como está faltando pouco tempo para a nossa aula, eu só vou contar uma história rápida para você refletir a respeito, tá? Eu não sei se você lembra, mas na época do colégio, algumas disciplinas acabavam nos interessando mais, chamando mais a nossa atenção e outras menos. Vou dar o meu exemplo. Sou suspeito para falar, mas tudo bem. O que mais me chamava atenção no colégio eram as exatas. Então eu adorava química, física, matemática, né? Gostava muito dessas matérias, dessas ciências, né? E aí, o que acontecia? Quando chegava principalmente nas aulas de matemática e física, eu prestava muita atenção. Porém, aí é que vem a minha fraqueza, me arrependo profundamente, mas quero reverter esse cenário, sei que posso e vou conseguir. Eu não gostava de história. Pronto, falei, estou confessando aqui para você, não gostava de história. A matéria que eu não conseguia me adaptar mesmo naquela época. Então eu me encontrava disperso na aula. Inclusive o próprio professor chegou e falou isso para mim em um momento. Igor, o que está acontecendo com você, meu filho? Estou achando você tão longe daqui, tão disperso. Então você já sabe o que significa a palavra dispersão. Dispersão significa afastamento, distanciamento. Quanto mais longe você está, mais disperso você se encontra. E é exatamente aí que a estatística entra. Verificar a dispersão como uma medida importante para chegar a determinadas conclusões e até mesmo contribuir para tomadas de decisão. Eu até acabo me lembrando de uma outra história curiosa na época do colégio, do meu ensino médio, que nós formávamos um grupo de amigos que estudava e aprendia sozinho. Gostávamos de ser autodidatas naquele período, tá? Loucura, mas era um prazer nosso estudar e aprender sozinho. Olha só que doideira, né? E aí o que acontecia? Tínhamos uma certa disputa para saber quem é que tirava a nota mais alta em exatas. Olha que doideira, né? Então, rolava essa disputa. Só que em determinados momentos, as nossas notas, as nossas médias finais se equiparavam. E aí, o que a gente chegava à conclusão? A gente chegava à conclusão que era empate, né? Ah, naquele bimestre, porque na minha época era bimestre, não era trimestre. Eu trabalho em escola hoje que é trimestre, não é mais 4 bimestres, agora são 3 trimestres. Mas de qualquer forma, tinha essa comparação e quando a gente tinha uma nota comum em determinado bimestre, a gente falava que foi empate. Só que a medida de dispersão, ela serve justamente para poder desempatar esse desafio. Por incrível que pareça, quando 2 alunos tiverem a mesma média em determinado bimestre, eles podem aproveitar medidas de dispersão para relacionar a outros bimestres existentes, anteriores, para poder identificar quem é que obteve o melhor desempenho, e o melhor desempenho será aquele que será o aluno mais regular, ou seja, o que esteve cada vez mais próximo constantemente da média.
Então a média ela é um cálculo fundamental para você conseguir identificar a sua dispersão como medida dentro da estatística, tá? Todas essas explicações, todos esses direcionamentos eu vou começar a passar para você daqui a pouquinho na próxima aula, tá imperdível, não saia daí.